Os Capitães de Bleach são os Shinigamis que atingiram o topo de suas patentes, sendo os mais poderosos de suas divisões. Mas afinal, entre eles, quem são os mais poderosos? Hoje vamos descobrir. Eu sou o Trajan, o humilde apresentador dessa taverna. Então, se quiser saber os níveis de poder dos capitães, venha comigo depois da intro. Fala aí, galera! O admin tá muito feliz que esse ano Bleach está de volta. E como é uma das minhas obras prediletas, vamos falar um pouquinho sobre essa maravilha de obra-prima. Mas sabe quem mais pode fazer uma obra-prima? Você! Sim, você! Que está aí sentado. Eu não estou falando só de copiar um quadro, mas sim estou falando de aprender a desenhar completamente do zero, mesmo sem ter um mínimo de conhecimento. Com o curso Desenhando Animes, você vai aprender a fazer desenhos completamente do zero. Não vai precisar olhar na internet e copiar. Estou falando de simplesmente visualizar a imagem em sua mente e poder criar o desenho a partir do nada. E esse curso está num preço super acessível e o link está aí na descrição. Clica lá e depois me diz se valeu a pena. E aproveita que foi liberada uma aula 100% gratuita. Então não perde essa oportunidade. Tudo que você tem que fazer é preencher um formulário e automaticamente a aula vai ser liberada. Sem mais delongas, vamos às nossas premissas. Para começar, eu vou ranquear os capitães que apareceram no arco da Soul Society e que de fato estavam executando sua posição, ou seja, Aizen vai estar na análise. Mas personagens como Kisuke Urahara não estarão no ranking. Vou considerar os feitos do personagem ainda quando estava no posto de capitão. Assim sendo, vou considerar a bancada do Kenpachi, por exemplo, mas não vou considerar o poder do Aizen com o Hogyoko. E por último, vou considerar suas posições de acordo com seus feitos e uma possível batalha de 1 contra 1. Dito isso, vamos lá! Com o 13º lugar, temos Mayuri Kurotsuchi, capitão da 12ª divisão. Mayuri é facilmente o mais fraco dos 13 capitães, possuindo os piores atributos gerais entre os Shinigamis. Seus poderes dependem puramente de estratégias e preparo, como quando descobriu a fraqueza de Sael Aporro Grans e usou para contra-atacar. Sua principal vantagem em um combate é o seu preparo prévio, que como vimos no arco final do mangá, é insano, onde ele carregou a guerra praticamente nas costas. Mas, apesar disso, como vimos em seu combate com Ishida, caso não tenha um preparo antecipado e uma estratégia que possa usar, ele não se garante no combate, onde esse perdeu para Ishida, mesmo que esse estivesse descobrindo seus poderes Quincy. Isso fica ainda mais evidente quando descobrimos o poder insano de sua Zanpakuto. Sua Zanpakuto é a Shisogi de Zou, uma Zanpakuto que ao cortar seu oponente o deixa completamente dormente e paralisado, mas os nervos ainda ficam intactos, fazendo com que Mayuri possa torturá-lo sem dó. Sua Bankai é a Konjiki Ashisogi de Zou, onde ele invoca uma centopeia com cabeça de bebê que espalha um veneno no raio de alguns metros, onde mesmo que seu oponente não respire, ainda assim será afetado e não há formas de encontrar os anticorpos, visto que é dito como a combinação de todos os venenos existentes e o Mayuri ainda pode mudar sua composição para que ninguém encontre um antídoto. Porém, mesmo assim ele foi derrotado pelo Uryu. É o fato que se tiver preparo prévio, ele pode sim ser um oponente perigoso, como na guerra, onde ele simplesmente derrotou Hitsugaya, que estava na forma de zumbi, com uma de suas drogas e ressuscitou aqueles que caíram em combate, virando a guerra ao seu favor. Mesmo quando lutou com Pernida, o braço do Rei das Almas, ele mostrou sua nova Bankai, a Konjiki Ashisogi de Zou, Matai Fukuin Shotai, que cria uma fraqueza no oponente e destrói seus nervos. Mas para isso, o próprio Mayuri tem que encontrar uma fraqueza no oponente, e se não fizer isso, não pode vencer o combate, onde nem mesmo venceu Pernida, fazendo assim com que ocupe o nosso 13º lugar. Apesar de ser extremamente poderoso,
mas a sua falta de feitos o faz ocupar a última posição. Com o 12º lugar, temos Kanami Tosen, capitão da 9ª divisão. Cara, apesar de cego, ele tem sentidos extremamente aguçados, podendo sentir a presença de Kenpachi mesmo sem vê-lo. Ele derrotou Uryu com um único golpe, mas nesse momento Uryu já estava esgotado e seu poder já tinha evaporado após sua luta com Mayuri. Sua Zanpakuto lhe concede poderes absurdos, mas mesmo com esse poder absurdo que tem em mãos, ele não foi capaz de executar grandes feitos, já que a maioria deles foi quando estava com poder Hollow, mas o que disse nas premissas não vou considerar. Mesmo tendo a ajuda de Komamura, que é outro capitão, Kanami foi incapaz de sequer forçar Kenpachi a lutar a sério, mesmo usando a sua Bankai. E cara, apesar de ser extremamente fraco comparado aos outros capitães, eu acredito firmemente que ele venceria o Mayuri. Primeiramente que sua Bankai retira todos os sentidos de seus oponentes, com exceção do tato, e eu não acredito que o Mayuri encontraria uma forma de contrariar isso. Primeiro, que apesar de ser extremamente inteligente, levaria um certo tempo, e nesse período de tempo, Tosen poderia finalizá-lo, fazendo assim com que ocupe o nosso 12º lugar. Com o 11º lugar, temos Soifon, capitã da 2ª divisão. Soifon é capitã das unidades móveis secretas, ou em resumo, ela é uma assassina. Bem, no geral, ela é uma guerreira hábil, estando em pé de igualdade com Yoruichi se tratando de velocidade, sendo uma mestra no Hakuda e no Shunpo, se movendo tão rapidamente que pode criar clones. Como uma mestra em Hakuda, que é um dos 4 estilos de luta Shinigami, onde é a arte de sair na mão com todo mundo. Sua Shikai é a Suzumebate, uma espécie de luva com um ferrão. Toda vez que o ferrão atinge o corpo de seu oponente, cria uma tatuagem em forma de borboleta. Caso atinja a mesma parte do corpo 2 vezes, ela causa um insta-kill no oponente. Sua Bankai é de Akuho Haikoben, um míssil com poder destrutivo gigantesco, sendo suficiente para eliminar Bahagan. Durante a Guerra Sangrenta dos 1000 anos, ela lutou com um Quincy completamente aleatório. Depois de ter sua Bankai roubada, ela desenvolveu o Mukyo Shunko, onde ela pode controlar o vento e uma espécie de vórtice que só desaparece quando ela quer. Mesmo lutando com tudo, ela não venceu o Quincy sozinha, onde precisou da ajuda do grande e poderoso Marechi Uomaeda para que pudesse vencer, e não vimos outros feitos dela para que eu pudesse subir sua classificação, fazendo assim ela ocupar o nosso 11º lugar. Com o 10º lugar temos Sajin Komamura, capitão da 7ª divisão. Komamura é um monstro se tratando de força bruta, podendo bloquear os golpes de Kenpachi e contra-atacar. Ele é alguém dito como de alta confiança, além de um monstro no uso de Kido, podendo executá-los de baixo a médio porte sem sequer recitar um encantamento. Ele também é um grande mestre em Hakuda, sendo um grande oponente devido ao seu alto porte físico. Porém, o que o faz ocupar uma posição acima dos outros é a sua transformação humanoide, em que ao sacrificar seu coração, ele tem de temporariamente atingir um estado extremamente poderoso, podendo derrotar Bambieta Busterbean, um dos Stand Writers, a elite do Rei Quincy. Basicamente, ao dar tudo de si, ele solou um dos Quincy's mais poderosos entre os Stand Writers. Sua Shikai é a Tekken, uma lâmina que cai do céu e atinge seu oponente com tudo. Bem, eu acho esse poder bem ridículo, cara. Poderia ser bem mais explorado. Sua Bankai é Kokujo Tengen-myo, um Megazord gigantesco que compartilha danos com Komamura. Ao dar danos na Bankai, os danos serão direcionados ao próprio Komamura, mas durante sua transformação humana, isso é burlado, já que sua Bankai perde sua armadura. Eu o deixei numa posição de destaque acima de Soifon, levando em consideração o filho dos Reigais. Numa batalha que ele e Soifon travaram, a luta tinha terminado no empate técnico, mas levando em consideração que ele foi o último dos dois a cair, eu considero mais poderoso que ela. E isso fica mais evidente quando vemos que Komamura causou muito mais estrago na guerra do que ela,
fazendo assim com que ele ocupe o nosso 10º lugar. Com o 9º lugar temos Jushiro Kitaki, capitão da 13ª divisão. E cara, esse é o máximo que eu posso deixá-lo, já que o cara quase não apareceu na obra. Bem, ele é um dos 3 usuários de Zanpakuto gêmeas e ao lado de Shunsui Kyoraku é um dos capitães mais antigos da Soul Society. É dito que caso ele, o Nohana e Kyoraku se juntem, é possível derrotar o velho Yamamoto. Seu conhecimento de Kido parece ser muito amplo, onde ele tem grande conhecimento e pode invocá-los sem recitar o encantamento. Não temos noção de seus feitos, justamente porque ele passa a maior parte do seu tempo trancafiado no quarto, já que sua saúde é muito frágil. É dito que ele foi um dos únicos alunos e foi um dos mais proeminentes alunos de Yamamoto e junto de Kyoraku foram os primeiros a se formarem na academia de Shinigamis. Sua Zanpakuto é a Sogyo no Kotoari, um par de Zanpakuto gêmeas que o permitem manipular relâmpagos e água, lhe permitindo criar uma variada quantidade de habilidades com o uso de Kido. Sua única batalha foi com Stark, numa batalha onde nenhum dos dois estava sério. E galera, tendo demonstrado grande poder e ter muito potencial, mas pela falta de feitos massivos, eu fui forçado a deixá-lo no 9º lugar, mas também levarei em consideração que ele é considerado como parte do Rei das Almas. Com isso não posso deixá-lo numa posição acima, galera. Isso é o máximo que eu posso fazer por ele. Com o 8º lugar, temos Byaku Yakutsuki, o capitão da 6ª divisão. Fanboys, podem vir, eu estou preparado. Bem, ele é um verdadeiro monstro, sendo um grande estrategista e um lutador nato. É um grande esgrimista, tendo ao seu lado personagens como Ichigo e Renji sem muitas dificuldades, mas tem um ponto que o faz um lutador feroz, e é a sua velocidade, que faz dele um verdadeiro monstro, onde ele se mostrou capaz de superar até mesmo Yoruichi, cara. Sua Zanpakuto é a Senbon Sakura, ou traduzindo, Sombras Mortais das 1000 pétalas de cerejeira. De forma resumida, a lâmina de sua espada se divide em lâminas muito menores com um grande ataque, onde reage de forma automática aos ataques do oponente, permitindo a Byakuya atacar e defender ao mesmo tempo. Mas seu real propósito é envolver seu oponente no meio de uma torrente de lâminas e eliminá-lo ali mesmo. Sua Bankai é a Senbon Sakura Kageyushi, onde milhares de lâminas aparecem atrás de Byakuya com o mesmo propósito da Shikai, envolver seu oponente e decapitá-lo. Essa Bankai tem diversas variações, como a Senkei Senbon Sakura Kageyushi, que criam várias colunas compostas por espadas que dá a Byakuya acesso à sua técnica mais poderosa, o Ika Senjinka, que dispara essas espadas em alta velocidade. Mas me diz aí, não parece com os portões da Babilônia do Gilgamesh, cara? Ah, parei. Após voltar de sua derrota por Asnodit, ele redescobriu o poder de Senbon Sakura, podendo envolver uma área inteira só com o poder da sua Shikai. Apesar disso, ele não realizou nenhum grande feito na Guerra Sangrenta dos 1000 anos, além de obliterar o corpo de Herald Valkyrie, mas ele voltou logo depois. E nem demonstrou uma evolução absurda comparada aos outros personagens. Mas apesar disso, ele é um mestre no uso de Kido e de Shunpo. Com o máximo de informações que temos, o máximo de seu poder parou em Ichigo Bankai, onde ele teve uma derrota perante a um Ichigo que tinha recém descoberto sua Bankai, fazendo assim ele ocupar o nosso 8º lugar. Mas apesar disso, ele é extremamente poderoso, e se futuramente vier a travar novos feitos, eu posso muito bem subir sua classificação. Com o 7º lugar temos Toshiro Hitsugaya, capitão da 10ª divisão. Cara, apesar de ser o capitão mais novo, ele é um verdadeiro gênio. Ele empunha Hyorimaru, a espada mais poderosa do elemento gelo, que lhe concede um poder absurdo, sendo a Zanpakuto com a maior quantidade de técnicas da obra. Ele é um mestre estrategista, planejando tudo com a calma e frieza necessárias para uma missão. Sua esgrima é muito lapidada, onde ele pode dar um combate digno a Itimaru Gin, apesar de que esse não usou tudo de si. Sua Shikai é a Hyorimaru, um gigantesco dragão de gelo que só ao ser invocado causa tempestades,
podendo manipular completamente o clima e a umidade de um lugar. Ele é hábil no uso de Kido, podendo criar barreiras extremamente resistentes, além de invocar Hadous de baixo a médio porte sem o uso de encantamento. Sua Bankai é a Daikuren Yorimaru, onde Hitsugaya ganha uma espécie de armadura, mais especificamente um par de asas, uma cauda e um dragão sob um de seus braços. Além disso, ele ganha 3 pétalas de flores que ficam atrás dele. Essas pétalas funcionam como uma espécie de timer, onde diziam qual era o tempo limite de sua Bankai, já que ao derreterem completamente, sua Bankai se desfazia, mas após muito treino, ao invés de sua Bankai desaparecer, ela amadurece, o fazendo se tornar um adulto, e é aí que começa a verdadeira apelação, meu taverneiro. Com sua Bankai amadurecida, ele pode congelar qualquer matéria durante 5 segundos, não importando qual elemento seja, gelo, vento, terra, água, fogo, qualquer coisa, cara. E tudo aquilo congelado por ele tem suas funções negadas. E ainda não acabou, ele ganha uma quantidade praticamente sem limites de técnicas, podendo te realizar congelamento instantâneo simplesmente elevando a temperatura do ar, cara. Seu poder é tão imenso que ele conseguiu congelar Gerard Valkyrie e quase vencê-lo se não fosse pelo seu poder. Porém, eu acredito firmemente que os próximos colocados podem vencê-lo, então ele ocupa o nosso 7º lugar. Mas futuramente isso pode mudar, galera. Novos feitos, eu posso muito bem subir sua classificação. Com o 6º lugar temos Gintimaru, capitão da 3ª divisão. Cara, muitos de vocês vão discordar dessa minha opinião por colocá-lo em uma posição de tamanho destaque. E eu sei que muitos, mas muitos mesmo, vão discordar. E sim, eu entendo, mas vou revelar meus pontos. Primeiramente, ele foi o único capitão dessa lista que nunca chegou a dar tudo de si em um combate. Pode ser pela falta de aproveitamento do personagem ou simplesmente porque ele era extremamente misterioso, mas vimos que ele não era pouca coisa, onde não vimos quase nada do seu poder. Começando pelo fato de que nem Toshiro era considerado tão inteligente quanto ele, que em pouca idade já era tenente do Aizen. Sua inteligência chegou num nível tão absurdo que ele planejou completamente como iria lidar com Aizen, apesar desse já saber de sua traição. Ele teve perspicácia suficiente para ficar com Aizen durante séculos, para que assim pudesse descobrir uma forma de escapar da ilusão da Kyoka Suigetsu, o que de fato ocorreu. Sua Zanpakuto é a Shinzo, ou simplesmente a Kamishini no Yari, a lança assassina dos deuses. Cara, eu creio que essa é uma das bancais mais apelonas de toda a obra de Bleach. Gin explica que a sua Bankai se contrai em 500 vezes a velocidade do som e se estende num total de 13 km, mas a real habilidade da sua lâmina é de se tornar poeira por um breve instante e quebrar uma parte da sua lâmina, onde essa lâmina encontra uma forma de entrar no corpo do seu oponente, cara. E a partir daí, ele decide ou não se quer eliminar seu oponente usando o comando de Shime Kamishini no Yari. E a partir daí, um veneno letal será liberado, destruindo as células do seu oponente e o dissolvendo de dentro para fora, cara. Essa técnica é extremamente apelona e eu não acho que nenhum dos personagens abaixo na lista ia conseguir lidar com esse impacto. O fato de que ele está aqui é justamente pela sua Bankai, que conseguiu quase derrotar Aizen, que já estava fundido com o Hogyoko. E esse Aizen já tinha solado todos os outros capitães. E deixem-me lembrar a vocês que ele quase venceu o Aizen, mas o roteiro não permitiu, usando a desculpa de que o Hogyoko havia aceitado o Aizen como seu mestre. Não discordando disso, mas somando isso ao fato de que ele foi o único até aquele momento que fez o Aizen ficar em um estado de quase fatality, isso acaba fazendo assim com que ocupe nosso 6º lugar. Já que mesmo sem demonstrar tudo que é capaz, ele foi o mais próximo de derrotar o Aizen sem ajuda externa, o que é um baita de um feito, considerando que vários personagens usaram vários tipos de meios externos para lidar com ele, ou seja, é um baita de um feito, galera. Com o 5º lugar temos Yatiro Nohana, capitã da 4ª divisão.
Ela é uma mestra na arte da cura e um monstro da manipulação de Kido, podendo executá-lo de forma praticamente instantânea e sem recitar nenhum tipo de encantamento. Ela é uma mestra na arte da cura e sua Zanpakuto se chama Minazuki, uma arraia gigante que tem propriedades curativas. Sua Bankai tem o mesmo nome de sua Shikai, mas dessa vez ela libera uma espécie de líquido muito semelhante a sangue, que derrete tudo aquilo que toca sem parar. Ela lutou com Zaraki e ele só não foi conhecer Jesus porque enquanto ela o surrava, também o curava, onde nos é revelado que ela é a primeira Kenpachi e um dos mais poderosos capitães. Mas cara, ela é extremamente poderosa, dando um combate digno ao Kenpachi, e ela só não perdeu porque ela não quis, já que queria que ele treinasse o poder da sua Zanpakuto. Porém, a falta de material a faz ocupar o nosso quinto lugar, já que atualmente ela não foi revelada além de vários feitos dentro da obra. Ou seja, por mais poderosa que ela seja, não tem materiais suficientes para descê-la ou subi-la na classificação. Então ela fica aqui. Com o quarto lugar temos Araki Kenpachi. Cara, essa é uma posição muito polêmica devido a seus feitos, mas eu vou devagar e vamos chegar na explicação devagarinho. Ele é um monstro totalmente quebrado e desbalanceado. Sua força bruta é esmagadora ao nível que ele podia cortar um fucking meteoro com sua Shikai, a Nozarashi. Cara, mesmo se contendo, ele praticamente solou Komamura e Kaname juntos. Ele deu um combate digno a Noitra, que era o quinto espada, solou Yami, o espada de número 0, e ainda lutou com Byakuya de bônus. Sua resistência é algo de outra dimensão, onde durante a Guerra Sangrenta dos 1000 anos, lutou com Grammy, lutou com Unohana, e Grammy, um Quincy que alterava a realidade usando o poder da imaginação. E ele usou isso para criar um meteoro que destruiria toda a Soul Society. E o que o Kenpachi fez? Simplesmente cortou como se estivesse cortando um pão com uma faca, cara. Apesar de não ter conhecimento em praticamente nenhuma das artes de luta Shinigami, ele luta puramente com seus instintos. Sua Bankai até então não teve o nome revelado, mas concede ao Kenpachi uma força física monstruosa, o tornando um verdadeiro monstro. Porém, como nem tudo são flores, além de perder completamente o controle pelo fato de não saber como funciona sua própria Bankai, ele não suporta o próprio poder. E isso foi um fator crucial que me fez colocá-lo aqui. Porém, caso ele venha a superar essa fraqueza, eu o colocarei em uma posição de destaque. Mas por enquanto, ele ocupa o nosso quarto lugar, merecidamente. E chegamos ao top 3. Com o terceiro e honrado lugar, temos Kyoraku Shunsui, capitão da 8ª divisão. Meus amigos, eu sei que muitos de vocês vão ficar revoltados, mas acalmem-se. Tem um fator que me fez deixá-lo acima do Kenpachi. E esse fator é a experiência como capitão. Por mais que Kenpachi seja um verdadeiro monstro, se tratando de porte físico, é um fato inegável e inquestionável que Kyoraku tem muito mais experiência que Kenpachi, tanto em batalha quanto como capitão. A gente vê isso de forma ampla. Apesar da diferença gigantesca de porte físico, Kyoraku tem muito mais a oferecer numa batalha do que o próprio Kenpachi. Primeiramente, falando de suas Zanpakutos, a Katen e a Kyokotsu. Um par de Zanpakuto gêmeas que concede a ele o poder de transformar a luta em um jogo. Sua Bankai é praticamente hackeada, a Katen Kyokotsu Karamatsu Shinjo, onde ele pode compartilhar os danos dele com o oponente com base nos que sofreu durante o combate. Pode reescrever a história de seu oponente, pode forçar ele e seu oponente a caírem num abismo sem vida até que a reação de um dos dois acabe, e por último, ele degola seu oponente num golpe insta-kill. Sua Bankai é praticamente hackeada e quebrada no sistema, cara. Só isso já o qualifica para ocupar uma alta posição no ranking, mas sozinho ele solou Shed, venceu Stark e forçou Lily Barro ao seu limite, só não o derrotando porque já não sabia mais como fazê-lo, o que o faz ocupar o nosso terceiro lugar. E mano,
não tem como não colocá-lo acima do Kenpachi. Por mais que o poder do Kenpachi seja superior, o fator da experiência o faz ocupar o nosso terceiro lugar. Com o segundo e merecido lugar, temos Sousuke Aizen, capitão da 5ª divisão. Bom, mesmo que aqui eu não esteja o considerando com o Hogyoku, ele já é um monstro insanamente insano, onde derrotou vários tenentes e capitães sem nem suar. Sua força física é algo tão absurdo que ele segurou a lâmina da Bankai de Komamura com uma única mão e parou o Ichigo com sua Bankai usando um único dedo, cara. Ele é um monstro total no uso de Kido, podendo usar Hadou de nível 90 sem nem citar o encantamento. Mesmo depois de ser confrontado por vários capitães que estavam em posse dos Vizards, ele derrotou todos sem nem levar o combate a sério, mostrando que ele não os considerava nem como oponentes. Claro, o feito em si veio mais de sua Zanpakuto, a Kyoka Suigetsu, que aplica a ilusão perfeita em seu alvo, podendo controlar seus sentidos, emoções e etc. E mano, esse cara é praticamente um erro no sistema de tão hackeado que é, porque não é encontrada nenhuma forma de vencê-lo senão por selamento. E a gente vê isso com diversos personagens, cara. Mesmo peitando vários capitães, ele solou eles completamente, mano. O que o faz ocupar merecidamente o nosso segundo lugar. E com o primeiríssimo lugar temos Genryusai Shigekuni Yamamoto, o capitão da 1ª divisão e comandante geral do Gotei 13. Mano, simplesmente não tem como ele não ficar em primeiro lugar, cara. Esse velho é praticamente um Chuck Norris de Bleach. Além de ser o Shinigami mais velho, mais poderoso e mais temido que já existiu, o cara é simplesmente especialista em todos os estilos de luta Shinigami. Luta com Zanpakuto, é mestre em Hakuda, em Shunpo, em Kido, podendo criar Hadous de forma instantânea, sem nem sequer usar o encantamento, como o Hadou 96 e Tokaso. O cara é simplesmente um monstro entre os monstros, cara. Sua Zanpakuto é a Yujinjaka, a Zanpakuto mais velha e mais poderosa que existe. Também a mais poderosa do elemento fogo. Só ao liberar sua Zanpakuto é dito que uma grande pressão atmosférica recai sobre a Soul Society. Mas o perigo real da lâmina é a sua Bankai, Zanka no Tachi, a última chama da espada longa. Ao usar essa Bankai, todas as chamas de sua Zanpakuto desaparecem e são concentradas em uma única lâmina fina e bem enferrujada, além de chamuscada pelas próprias chamas. A partir daí, o Yamamoto não queima ou arde, ele simplesmente incinera tudo que toca. E ainda não acabamos. Sua Zanpakuto tem 4 habilidades principais, nomeadas de leste, oeste, e sul e norte, começando por Zanka no Tachi Leste, a técnica do sol nascente. E bem, essa técnica permite que ele controle todas as chamas na ponta de sua espada e esse calor não queima, só incinera tudo que toca instantaneamente, sem deixar vestígios. Próxima habilidade, e temos a Zanka no Tachi Oeste, ou também a prisão uniforme do último sol. Essa técnica se consiste em as chamas engolirem o Yamamoto e formarem uma espécie de armadura que chega a uma temperatura de 15 milhões de fucking graus. E essa armadura só é visível ao olho do próprio Yamamoto, ou caso ele queira ver que o oponente veja. Ou seja, chegar perto dele é literalmente impossível. Seguindo, a próxima habilidade se chama Zanka no Tachisu, ou o exército de 10 trilhões de almas. Bem, ao espetar sua lâmina no chão, Yamamoto invoca vários cadáveres de todos aqueles que já foram derrotados por ele, somando um exército de 10 trilhões de almas, cara. Ou seja, o cara mandou mais gente pro Vasco do que tem de população no mundo. E esses cadáveres têm as mesmas habilidades que tinham quando vivos e não tem nenhum nerf em seu poder. Ou seja, o cara praticamente usa um Edo Tensei, mano. E por fim, temos a Zanka no Tachi Norte, ou a incineração do céu e da terra. De forma resumida, ele concentra todo o poder na ponta da sua lâmina e usa um ataque tão devastador que simplesmente obliterou metade da Soul Society. Isso enquanto o velho estava se segurando, onde tudo aquilo cortado por ele é apagado de qualquer existência e sem deixar nenhum vestígio. O poder do velho é tamanho que Aizen precisou criar um arranque especialmente para lidar com o poder da sua Zanpakuto, cara.
E o próprio Watt, o Rei Quincy, não queria enfrentá-lo de frente, o que o faz ocupar o nosso primeiríssimo lugar. E mano, não tem como ele ocupar outra posição. Bom galera, espero que tenham gostado, essa é a minha humilde opinião e vocês têm todo o direito de discordar. Para isso, precisa deixar o seu like, sua inscrição e ativação do sininho para sempre me manter motivado a trazer mais esse tipo de conteúdo. Um grande abraço, tamo junto sempre e lembrem-se, você não é derrotado quando perde, mas sim quando você desiste. Avante, guerreiro! Fiquem com Deus e fui!